livros. Série O Despertar. Tradução: Eduardo Pereira. Segunda edição. Capítulo 7. A criação está consumada. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículo 13. O que foi é agora, o que há de ser já passou, e Deus requer aquilo que já passou. Eclesiastes 3, versículo 15. Blake via todas as possíveis situações humanas como estados já consumados. Ele via todos os aspectos, cada trama e cada drama já constituídos como meras possibilidades, enquanto nós não estivermos incorporados a eles, mas como realidades supremas quando habitamos neles. Ele descrevia estes estados como esculturas dos salões perdidos. Distingue, portanto, os estados dos indivíduos nestes estados. Os estados se alteram, mas as identidades individuais nunca mudam nem cessam. A imaginação não é um estado, disse Blake. Ela é a própria existência humana. A afeição ou amor se tornam um estado quando distinguidos pela imaginação. Dizer o quanto é importante lembrar disso é quase impossível, mas no momento em que o indivíduo perceber isso pela primeira vez, será o momento mais importante de sua vida, e estar motivado a sentir isso é o mais alto nível de incentivo que se pode ter. Esta verdade é comum a todos os homens, mas ter a consciência dela, estar autoconsciente disso, é outra história. O dia que eu percebi esta grande verdade, que tudo no meu mundo é uma manifestação da atividade mental que se passa dentro de mim, e que as condições e circunstâncias da minha vida só refletem o estado de consciência com o qual eu estou unido, foi o mais importante em minha vida. Mas a experiência que me fez ter esta certeza é tão distante da existência comum que por muito tempo eu hesitei em falar sobre ela, pois a minha razão se recusava a admitir as conclusões que tive através desta experiência. No entanto, esta experiência me revelou que eu sou soberano dentro da esfera do meu próprio estado de consciência, e que é o estado com o qual eu estou identificado que determina a experiência que eu vivo. Portanto, isso deve ser algo a ser compartilhado com todos, pois saber disto é tornar-se livre da maior tirania do mundo, a crença nas causas secundárias. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados aqueles cuja imaginação tem sido purificada das crenças nas causas externas. Eles sabem que a imaginação é tudo, e tudo é imaginação. Um dia eu despercebidamente saí do meu apartamento em Nova York para uma zona rural de algum passado remoto. Quando entrei no salão de jantar de um grande hotel, eu me tornei totalmente consciente da situação. Eu sentia que o meu corpo físico estava imóvel em minha cama em Nova York. E ainda assim aqui eu estava tão acordado e tão consciente como sempre estive. Eu sabia intuitivamente que se eu pudesse parar a atividade em minha mente, tudo diante de mim iria congelar. Logo que me ocorreu este pensamento, veio em mim o desejo de experimentá-lo. Eu senti uma tensão em minha cabeça que provocou um silêncio completo. Minha atenção se concentrou tal como o foco de um laser, e a garçonete que andava parou de andar. Olhei pela janela e as folhas que caíam já não caíam mais. E a família comendo à mesa não mais comia. Eles que levavam a comida à boca não mais levavam. Então, a minha atenção se dispersou. A tensão aliviou, e de repente tudo voltou ao que era, seguindo o seu curso. As folhas caíram, a garçonete caminhava pelo salão e a família comia o seu jantar. Então eu entendi a visão de Blake das esculturas dos salões perdidos. Eu vos enviei para colher, onde não empregaste seu trabalho. João 4, versículo 38. A criação está consumada. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último,
o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículo 13. Eu sei que tudo quanto Deus fez durará para sempre. Nada se pode acrescentar às suas obras, e nada se pode tomar delas. E isso Deus fez assim, para que os homens temam a sua grandeza. O que foi é agora, o que há de ser já passou, e Deus requer aquilo que já passou. Eclesiastes 3, versículos 14 e 15. O mundo da criação está completo, e sua matriz original está dentro de nós. Nós a vimos antes de sermos estabelecidos como homens, e desde então tentamos recordá-la para ativar segmentos da mesma. Existem infinitas perspectivas desta matriz. Nossa tarefa é obter a perspectiva correta e, ao determinar o direcionamento da nossa atenção, fazê-la acontecer de acordo com o nosso ponto de vista interior. Se pudermos montar a sequência correta e experienciá-la na imaginação, até que ela adquira o tom de realidade, então nós conscientemente criamos circunstâncias. Esta perspectiva interna é a atividade da imaginação que deve ser conscientemente direcionada. Devido a uma série de transformações mentais, nós gradativamente nos tornamos mais conscientes dos aspectos de tudo aquilo que já existe. E ao alinharmos nossa própria atividade mental ao aspecto da criação que nós desejamos experienciar, nós o ativamos, o ressuscitamos e a ele damos vida. Esta experiência que eu tive não só mostra o mundo como uma manifestação da atividade mental do observador individual, mas também revela que o nosso direcionamento permite que a nossa atenção salte entre esses momentos eternos. Um abismo infinito separa qualquer momento distinto que nós vivemos. Nós, através dos movimentos da nossa atenção, damos vida às esculturas dos salões perdidos. Pense que o mundo contém um número infinito de estados de consciência, através dos quais ele poderia ser observado. Pense nestes estados como salões ou mansões na casa de Deus, e que, como os quartos de qualquer casa, eles são fixamente alocados em relação um ao outro. Agora pense em você mesmo, o seu verdadeiro eu, o seu eu imaginativo, como um habitante vivo, caminhando pela casa de Deus. Cada quarto contém algumas das esculturas perdidas, com infinitas tramas e dramas e situações e eventos já existentes, mas não ativados. Elas são ativadas assim que a imaginação humana entra em contato e se funde a elas. Cada uma representa certas atividades mentais e emocionais. Para entrar em um estado, o homem deve consentir com as ideias e sentimentos que ele representa. Esses estados representam um número infinito de possibilidades e transformações mentais que o homem pode experimentar. Para mudar para outro estado ou mansão, se exige uma mudança de crenças. Tudo o que você sempre desejou já existe e só espera pela correspondência das suas crenças. E deve ser uma correspondência equivalente, pois esta é a condição necessária, e somente por essa condição o estado desejado poderá ser ativado e objetivado. Combinar as crenças de um estado é a busca que encontra, é o bater à porta que faz abrir, o pedir que se recebe. Entre e domine sobre a terra. No momento em que o homem corresponde às crenças de um estado qualquer, ele funde-se com este estado, e esta união resulta na ativação e projeção dos seus aspectos, tramas, dramas e eventos. Este estado se torna a casa onde o indivíduo habita, pela qual ele vê o mundo. Este será o seu alicerce, e se o indivíduo for observador, ele verá a realidade exterior se edificar de acordo com o modelo de sua imaginação. É pelo fato de termos nos acostumado a contemplar a nossa autoimagem que nós ficamos sujeitos às limitações dos nossos sentidos físicos e ficamos encobertos em corpos de carne e osso. É por isso que o despertar da imaginação é necessário, o retorno do filho pródigo que o nosso Pai espera. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porém, a criação foi submetida à vaidade, não por sua vontade,
mas por causa daquele que a sujeitou. Porque a própria criação também há de ser libertada do cativeiro da corrupção em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Romanos 8, versículos 19, 20 e 21. Nós fomos sujeitos a esta experiência biológica porque ninguém poderá despertar a imaginação sem antes ter sido submetido às vaidades e às limitações da carne. Quem não tomou a parte que lhe cabe da herança, quem não experimentou e provou este cálice da experiência, não se torna pródigo, e a confusão irá permanecer até que o homem desperte, e uma perspectiva fundamentalmente imaginativa sobre a vida lhe seja estabelecida e tomada como fundamento. Eu deveria pregar as riquezas insondáveis de Cristo e fazer com que todos os homens vejam a comunhão do mistério, que desde o início do mundo tem sido escondido de Deus, que criou todas as coisas através de Jesus Cristo. Efésios 3, versículos 8 e 9. Tenha em mente que Cristo em você é sua imaginação. Assim como a aparência do nosso mundo é determinada pelo estado particular com o qual nós nos identificamos, da mesma forma, nós podemos determinar nosso destino como indivíduos fundindo nossa imaginação com os ideais que buscamos realizar. Da distinção entre nossos estados de consciência depende a distinção entre as circunstâncias e condições de nossas vidas. O homem, que é livre na escolha do seu estado, muitas vezes implora para ser salvo do estado que ele mesmo escolheu. E vós reclamareis em voz alta contra o rei que vós mesmos tiverdes escolhido. Porém, o Senhor não atenderá às vossas queixas neste dia. Contudo, o povo recusou-se a ouvir a voz de Samuel e exclamou: Não teremos um rei sobre nós. 1 Samuel 8, versículos 18 e 19. Escolha sabiamente o estado ao qual você vai servir. Todos os estados não têm vida até que a sua imaginação se funda a eles. Todas as coisas, quando são admitidas, são manifestadas pela luz, pois tudo o que é feito manifesto é luz. Efésios 5, versículo 13. E disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. E disse ele também: Vós sois a luz do mundo. Mateus 5, versículo 14. A luz pela qual essas ideias, às quais você consente, são manifestadas. Entregue-se ao seu ideal. Nada pode tirá-lo de você, senão a sua imaginação. Não pense no seu ideal, pense através dele. Somente os ideais através dos quais você pensa é que são sempre realizados. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. E a boca de Deus é a mente do homem. Alimente-se dos ideais que você deseja realizar. Tenha um propósito, tenha um objetivo definido, ou sua mente ficará vagueando errantemente, se alimentando com qualquer sugestão negativa. Se você viver bem mentalmente, tudo o resto ficará bem. Com uma mudança da sua dieta mental, você pode alterar o curso dos eventos que você observa. Mas sem essa mudança na alimentação da sua mente, sua história pessoal permanecerá a mesma. Você ilumina ou escurece a sua vida através das ideias que você consente. Nada é mais importante que as ideias que você consome. E você consome as ideias às quais você pensa. Se você notar que nada mudou em seu mundo, isso é um sinal claro que você não está seguindo fielmente a sua nova dieta mental, que você negligencia a fim de culpar as circunstâncias que o cercam. Você precisa de uma nova atitude sustentada. Você pode ser qualquer coisa que você almeja, se você tornar essa concepção habitual, pois qualquer ideia que exclua todas as outras do raio da sua atenção será compelida em ação. As ideias e hábitos aos quais você recorre constantemente definem o estado ao qual você está fundido. Portanto, treine a si mesmo a ocupar mais frequentemente a sensação do seu desejo realizado. Isto é a magia da criatividade. É a maneira de trabalhar no sentido da fusão com o estado desejado.
Sempre é possível passar do pensamento sobre o fim que você deseja realizar para o pensamento através deste fim. Mas a questão crucial é pensar da extremidade. Pensar significa unificação ou fusão com a ideia, considerando que no pensamento através do fim há sempre sujeito e objeto, o indivíduo que pensa e a coisa que é pensada. Você deve imaginar-se no estado do seu pedido atendido, no seu amor por este estado, e ao torná-lo vivo, pensar através de sua perspectiva e não mais sobre ela. Você passa de pensar sobre para pensar através, concentrando a sua imaginação no sentimento da realização do seu desejo. Sempre é possível transcender o pensamento sobre o fim que você deseja realizar para o pensamento a partir deste fim que você deseja realizar. E a questão crucial é pensar a partir do fim, pois para pensar a partir do fim é necessária a unificação ou fusão com o seu ideal, enquanto que apenas pensar sobre o fim é o mesmo que separar o sujeito e o objeto, o indivíduo que pensa e aquilo que é pensado. Você deve imaginar-se no estado do seu pedido atendido e, com o seu amor a esse estado, torná-lo vivo em você, pensando através e não sobre. Você irá transcender do pensamento sobre para o pensamento através, ao ter centralizado a sua imaginação no sentimento da realização do seu desejo. Bem, aqui encerramos este capítulo do livro. Continue a assistir o restante no próximo vídeo. Universo Livros. Série O Despertar da Consciência. Universo Livros orgulhosamente apresenta Audiolivro O Despertar da Imaginação. Autor Neville Goddard. Tradução Eduardo Pereira. Segunda edição. Capítulo 8. A Menina dos Olhos de Deus. Qual a vossa opinião acerca de Cristo? De quem ele é filho? Mateus 22, versículo 42. Quando esta pergunta for feita a você, deixe a sua resposta ser: Cristo é a minha imaginação. E embora eu ainda não veja todas as coisas que obedecem a ele, Hebreus 2, versículo 8, eu sei, mesmo assim, que eu sou Maria, de quem, mais cedo ou mais tarde, ele nascerá, e que finalmente tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. O nascer de Cristo é o despertar do homem interior, ou o segundo homem. É tornar-se consciente da atividade mental dentro de si, a atividade que permanece, estejamos conscientes dela ou não. O nascimento de Cristo não vai trazer ninguém de longe, nem trará à existência algo que não existia antes. Ele é a revelação do Filho de Deus no homem. Eis que ele vem com as nuvens. Apocalipse 1, versículo 7. Esta é a descrição do profeta sobre os raios dourados de luz que emanam da cabeça de quem ele desperta. Ele vem de dentro e não de fora, como Cristo em nós. Este grande mistério, Deus foi manifestado em carne, 1 Timóteo 3, versículo 16, se deu desde o início do advento, e é apropriado que a limpeza do templo de Deus que sois vós, 1 Coríntios 3, versículo 17, permaneça na vanguarda dos mistérios cristãos. Pois o reino de Deus já está entre vós. Lucas 17, versículo 21. O advento é o desvendar do mistério do seu ser. Se você for praticar a arte da revisão por uma vida vivida de acordo com a sabedoria,
com o uso imaginativo do seu discurso interno e das suas ações interiores, na confiança que, através do uso consciente do poder que em nós opera, Cristo despertará em você, se você acreditar, confiar e agir com essa convicção. Cristo despertará em você. Este é o advento. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne. 1 Timóteo 3, versículo 16. E do advento em diante, aquele que tocar em vós, tocará na menina dos olhos de Deus. Zacarias 2, versículo 8. Bem, aqui encerramos este último capítulo do livro. Espero que este livro tenha sido uma grande fonte de inspiração e sabedoria em sua vida, e que ele seja sempre uma ferramenta que lhe ajude na conquista e realização de seus sonhos e planos. Parabéns por acompanhar e concluir esta leitura. Desde já, tenha sempre muitas alegrias, paz e realizações em sua vida.